Vamos iniciar então. Boa noite, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez ao encontro virtual promovido pelo Centro Espírita Vicente de Paulo de Bauru, Evangelho Online. Hoje nós temos como convidado expositor o nosso irmão Marcos Mateus. Falará a respeito do tema da lição 77 do livro Vinha de Luz, Sofrerá Perseguições. Convido todos neste momento, então, para que possamos fazer a oração de abertura. Elevemos o pensamento. Mestre Jesus, abençoe a todos nós neste instante. Envolva cada um de nós com a sua luz, com seu amor. Que possamos manter a boa conexão, o bom sentimento. Que tenhamos condições, assim, de auxiliarmos o nosso irmão, Marcos Mateus, que fará a exposição de hoje, e que nós possamos tirar dessa exposição valiosas lições para a nossa intimidade, a melhoria da nossa conduta, do nosso relacionamento em relação ao nosso próximo. Que possamos, assim, Mestre Jesus, amparados pelos ensinos do Evangelho, criar mecanismos para melhorar a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas ideias, e que possamos, assim, caminhar na vossa direção. Em vosso nome, mestre amigo, iniciamos os trabalhos desta noite. Assim seja. Que a paz e a luz do Mestre nos envolva hoje e sempre. Queria agradecer, primeiramente, a Deus, o nosso Criador, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pelos nossos lares, por todos os nossos amigos, por todos os nossos parentes e também por aqueles que se julgam os nossos inimigos. Agradecer também essa casa maravilhosa, Vicente de Paulo, que sempre nos dá a oportunidade de trazermos temas para o nosso aprendizado e também para as nossas reflexões. O tema de hoje é Sofrerá Perseguições. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 77, Emmanuel. E começa assim: é também todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso está em Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boa maneira do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, te considerarão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, serão lançado ironias à sua face. Se reclamas a remuneração dos teus serviços às leis humanas que te amparam, serás considerado prudente. Mas, se algo de útil produzires sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretarão você por louco. Se te defende contra os maus, fazendo valer as suas razões, serás categorizado por um homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente mobilizando o próximo a serviço dos teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuído admiráveis dotes de inteligência e de habilidade. Todavia, se te dispõe ao serviço geral,
para o benefício de todos e por amor a Jesus, te considerarão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por busca de alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes como a do Mestre Jesus, muitas vezes, com pesado sofrimento para o teu coração, atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida desse particular, certo de que por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Isso está em Manuel. A perseguição é um fato corriqueiro dentre nós nos dias de hoje. Já em tempos passados, as perseguições ocorriam em nome da religião ou pela religião. Mas, na verdade, era sempre por motivos pessoais, em benefício de poucos ou de um poder opressor. Nos dias atuais, as perseguições continuam, e ainda com mais intensidade. Deixou de ser por um ou dois motivos e passou a ser uma coisa corriqueira. A perseguição passou a ser uma coisa usual. Mas sempre é por motivos pessoais. Por ganância, por orgulho, pelo poder e também pela inveja. Sim, acreditem. Existem as perseguições e muito pela inveja. Vejam, se eu assumo um cargo e trabalho com afinco, com vontade, executo bem o meu trabalho a contento, se me dou bem com meus colegas de trabalho, auxilio sempre aqueles que me procuram e cumpro bem a minha tarefa, o que deveria ser o certo, o que deveria ser o correto. Mas vejam, não é. Alguém não gosta da minha postura, das minhas atitudes. As pessoas se incomodam com o meu jeito de ser, de como eu me visto, de como eu caminho, de como as pessoas me tratam. E é simples. Aí começa a perseguição. E vejam, isso foi só um dos exemplos que foi dito aqui. Assim como esse, existem inúmeros dessa mesma forma, desse mesmo jeito. São as perseguições veladas. São as perseguições, na maioria das vezes, maldosas. E chegam a ser covardes. E a perseguição chega até nós, ou até as nossas vidas, de diversas formas. Às vezes, são perseguições agressivas, veladas, são perseguições até mesmo inocentes. Essas perseguições, elas podem ser, sim, pela religião, como já foi dito, mas também acontecem pelo trabalho, pela condição social, pela cor da sua pele, pelo seu corpo, pelo seu cabelo. Jesus foi perseguido desde do seu nascimento até a sua crucificação e deixou avisado que as pessoas que o seguissem também enfrentariam perseguições. E os primeiros cristãos sofreram na pele. E muitos até perderam a vida, pois eles sensibilizaram com os ensinamentos de Jesus. E seguiram o seu evangelho de amor. Mas até nos dias de hoje, mais de 365 milhões de pessoas enfrentam hostilidade.
enfrentam a pressão e violência ao redor do mundo, por seguirem o Evangelho de Jesus. A perseguição, normalmente, ela é entendida como qualquer hostilidade, experimentada por consequência da identificação da pessoa com o Evangelho de Jesus, e já nos dias de hoje, por outros motivos até menores. Ela inclui atos como restrição, discriminação, oposição, injustiça, intimidação, maus tratos, agressão física, agressão sexual, chegando até a morte. Muitas vezes, nós nos preocupamos com aquilo que não é importante em nossas vidas. Melhor dizendo, nós nos preocupamos, sim, muitas vezes, com aquilo de quem deveríamos fugir, assim como o diabo foge da cruz, como diz o ditado. Do que eu estou falando? Estou falando daquelas que são verdadeiras tentações para a maioria de nós. E nós sabemos que dessas tentações que nós queremos, nós não daremos conta. Mas nós queremos. Que nem criança birrenta, que acha que já pode, que já dá conta. Quer porque quer. Então a vida, assim como a mãe, deixa que nós façamos. E aí a pessoa descobre que ainda não está pronta. Não ocorre o mesmo conosco? Só que nós somos muito mais teimosos do que as crianças. Geralmente, a maioria de nós preza muito pela quantidade de dinheiro que temos que juntar, pela posição social que nós devemos ocupar, pelas roupas de marcas que nós devemos usar, pelo carro que nós temos que ostentar. E veja onde chega a ousadia, até pela carteirada no melhor estilo. Dessa forma, você sabe com quem você está falando? Porque muitas vezes nós realmente achamos que os bens transitórios, que os bens materiais, que os bens efêmeros trazem a felicidade até nós, embalada assim como um presente. Mas eles não são tão importantes, não são tão úteis. Porque a gente pergunta dessa forma, então por que Deus nos deu? A resposta é simples, mas não é fácil. Eles podem ser até tudo isso que imaginamos. Mas é preciso lidarmos com os recursos que Deus nos oferece como eles realmente são. Recursos para serem usados para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Que evolução alcançaremos se a beleza, a saúde, a inteligência e o dinheiro forem usados para nos envolver na sombra, para que nós adentremos as trevas? Se despertar sentimentos, pensamentos e emoções e atos, as quais lamentaremos e choraremos por muitos e muitos séculos, se formos de perseguidos a perseguidores. Muito importante, mas muito importante mesmo, é nós sempre lembrarmos o que é importante, segundo o Evangelho do Mestre Jesus. Não é difícil, mas também não é simples. Isso eu sei, nós sabemos. Mas esse deve ser o nosso norte, deve ser o nosso alvo. Porque Jesus não fez nenhum segredo conosco. Ele não escondeu nada de nós. Compartilhou
tudo, tudo conosco. Só que nós temos que colocar tudo isso que ele nos deixou em prática. É vivermos em paz, procurando a harmonia com os nossos irmãos, auxiliar o próximo sem humilhá-lo, sem contar para todo mundo o bem que você fez. Isso é muito mais o que significa seguir Jesus, viver o evangelho do nosso Mestre. Isso sim faz que nós nos afastemos da inveja, do ciúme, das perseguições. Agora, eu vou contar para vocês uma história que retrata bem o que é a perseguição e o que é a nossa fraqueza. Essa obra ela está no Alvorada Cristã, Espírito Neio Lúcio e escrito por Chico Xavier. Está no capítulo 22, O Pior Inimigo. É uma história que nós devemos prestar bastante atenção, porque, de uma forma ou de outra, nós passamos por essas provas. E ela nos diz assim: um homem admirável pelas qualidades de trabalho e pelas formosas virtudes de caráter, foi visto pelos inimigos da humanidade, que nós todos conhecemos pela ignorância, pela calúnia, pela maldade, pela discórdia, vaidade, a preguiça e o desânimo. Sim, esses são os nossos verdadeiros inimigos, os quais tramaram entre si agir contra aquele bondoso homem, conduzindo-o à derrota. O honrado trabalhador vivia feliz entre familiares e companheiros, cultivando o campo e rendendo graças ao Senhor Supremo, pelas alegrias que desfrutava no seu contentamento de ser útil. A ignorância começou a cogitar da perseguição, apresentando este homem ao povo como mau observador das obrigações religiosas. Dizia que ele se isolava no trato da terra, cheio de ambições desmedidas, para enriquecer à custa do alheio suor. Espalharam que ele não tinha fé, nem respeitava os bons costumes. Vejam como muitas vezes as pessoas distorcem os acontecimentos de acordo com seus olhos e também com a maldade do seu coração. Mas o lavrador ativo recebeu as notícias do adversário que o operava e de longe sorriu calmo e falou com sinceridade: a ignorância está perdoada. Essa atitude do perdão e da desculpa deveríamos tomar com certa frequência. Mas desculpar para nós é um tanto difícil, né? Só que nós deveríamos tomar esse homem como nosso exemplo diário e praticar com a frequência. Bom, surgiu aí então a calúnia e denunciou-o às autoridades por espião de interesses estranhos. Disseram que ele, esse homem, vivia quase sozinho para melhor comunicar-se com vasta quadrilha de ladrões. Notem, a calúnia é uma arma que carregamos e passa por despercebida. Mas, então, o serviço policial tratou de minuciosa averiguação. E ao término do inquérito vexatório, a vítima afirmou sem ódio: a calúnia estava enganada. E a partir daquele momento, esse homem trabalhou
com dobrado valor moral. Mas logo após veio a maldade, que o atacou mais de perto, principiou as ofensivas, incendiando-lhe o campo, destruiu-lhe milharais enormes, prejudicou-lhe a vinha, poluiu-lhe as fontes. E ora, todos nós sabemos que muitas pessoas se alimentam de fazer maldades, porque uma maldade nunca vem só. E essas pessoas se alimentam disso como um vício. Contudo, agem às escondidas, usando meios criminosos. Todavia, o operário incansável, reconstruindo para o futuro, respondeu sereno: contra as sombras do mal, eu tenho a luz do bem. E reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado um espírito robusto na fé, instruíram então a discórdia, que passou a assediá-lo dentro da sua própria casa. Provocações cercaram-no de todos os lados, e a breve tempo, irmãos e amigos da véspera relegaram-no ao abandono. Sim, todos nós sabemos que existem pessoas que se alegram, que se comprazem com a desarmonia do próximo. Para eles é uma vitória, é uma satisfação ver o outro derrotado. Mas, contudo, o cérebro diligente dessa vez sofreu bastante, sim. Mas ergueu os olhos para o céu e falou: meu Deus, meu Senhor, estou só. No entanto, continuarei agindo e servindo em teu nome. A discórdia será por mim esquecida. Logo, apareceu então a vaidade, que o procurou nos seus aposentos particulares, afirmando-lhe: és um grande herói, vencestes aflições e batalhas. Serás apontado à multidão na aureola dos justos e dos santos. E veja, e também o mal usa de estratégias sutis, fazendo ressaltar as nossas qualidades, para que nós caiamos na armadilha do ego. O trabalhador sincero repeliu imperturbável. Sou apenas um átomo que respira. Toda a glória pertence a Deus. Ausentando-se então a vaidade com desapontamento, entrou a preguiça e, acariciando-lhe a fronte, com as mãos traiçoeiras, afiançou: teus sacrifícios são excessivos. Vamos a um repouso. Já perdestes as melhores forças. Vigilante, contudo, o interpelado repeliu sem hesitar: meu dever é de servir em benefício de todos, até o fim da luta. Ora, quando pensamos que estamos sendo amparados por mãos de bondade, por mãos que vêm nos auxiliar, na verdade, estamos sendo arrastados para um abismo. Mas, afastando-se a preguiça vencida, logo o desânimo apareceu. Não atacou nem de longe, nem atacou de perto. Não se sentou à poltrona para conversar. Tampouco lhe cochichou aos ouvidos. Entrou no coração do operoso lavrador e, depois de instalar-se lá dentro, começou a perguntar-lhe: esforçar-se para quê? Servir por quê? Não vê que o mundo está repleto de colaboradores mais competentes?
Que razão justifica tamanha luta? Quem o mandou nascer neste corpo? Não foi por determinação do próprio Deus? Então não será melhor deixar tudo por conta de Deus mesmo? O que espera? Sabe acaso o objetivo da tua vida? Tudo é inútil. Não se lembra de que a morte destruirá tudo? O homem forte e valoroso, que tinha triunfado há muitos combates, começou a ouvir as interrogações do desânimo. Deitou-se e passou 100 anos sem se levantar. Quanto a nós, devemos estar atentos, porque as tentações em nossas vidas são de diversos tamanhos. Vou repetir. Porque as tentações em nossas vidas são de diversos tamanhos e de diversas nuances. E se apresentam a nós como inofensivas. Muitas das vezes se apresentam amáveis, calmas. E quando conseguem o seu intento, nos aniquilam, nos destrói por dentro e muitas vezes também por fora. Agora, como eles tentaram induzir aquele homem de que o esforço dele era sem valor, nós sabemos que a nossa luta diária é para o nosso próprio aprendizado. Nós nos esforçamos para ser todos os dias um pouquinho melhor. E é bom que nós saibamos que a morte não termina com tudo aquilo que nós já construímos. A morte, ela nos dá oportunidade sempre para que nós reencarnemos e cresçamos um pouco de cada vez. Até agora, em nosso tema, falamos apenas de sermos perseguidos. Devemos, no entanto, fazer uma análise em cada um de nós mesmos, se não estamos sendo os perseguidores. Ou, se ao menos, alguma das vezes, não estamos também sendo os perseguidores. Porque muitas das vezes nós nos sentimos perseguidos e esquecemos que veladamente, lá no fundo, escondidinho, estamos tramando e perseguindo o nosso próximo. Às vezes querendo, às vezes sem querer. Porque os nossos defeitos e vícios também se utilizam de muita sutileza, de permanecer bem escondidinho, mas nos influenciando diretamente, de nos induzir a pensar e sentir como se fôssemos vítimas, quando, na verdade, estamos sendo os algozes. Assim como o desânimo, que aniquilou aquele bom homem da história, sem ele nem mesmo perceber. O remédio, a solução, para isso nós não deveremos procurar atalhos. O que nós devemos é trabalhar diariamente, ser persistente, sem desânimo, e orai e vigiai. É a reforma íntima, é a nossa luta diária, que nos ajudarão a sermos pessoas melhores. Na verdade, sermos espíritos melhores. Porque nós somos imortais e estamos a caminho da evolução. Nós estamos a caminho das nossas melhoras. E nós nos tornaremos cada dia melhores e assim lidaremos melhor com as perseguições
e estaremos mais vigilantes, estaremos mais atentos para que nós não nos tornemos perseguidores. Pensemos nisso e façamos um plano já para essa semana, já nesses próximos dias. Cuidemos para que nós não sejamos perseguidores, que ao invés disso, nós estendamos as mãos para os nossos irmãos caídos, que nós possamos sempre ajudar o nosso próximo. Pensemos bem. Que a paz e a luz do Mestre nos envolva hoje e sempre. Passemos agora as vibrações que nada mais é de que doarmos o que nós temos de melhor em nossos corações em benefício daqueles que necessitam. Vibremos intensamente por todos os planetas, principalmente pelo planeta Terra, por todos os países nele divisados, por todos os governantes, por todos os líderes. Vibremos para que esses líderes conduzam os seus povos com honestidade, com amor. Vibremos pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, para que eles também façam uso da honestidade, amparando sempre aqueles que necessitam. Vibremos com muita intensidade por todos os países em guerra, para que o Mestre Jesus, com sua bondade, leve até esses líderes que possam entrar em entendimento, que possa amenizar o ódio e que nós possamos viver em paz. Vibremos intensamente por todos os asilos e pela velhice desamparada, por todos os orfanatos e pelas crianças esquecidas. Vibremos por todos os hospitais e pelos seus doentes em seus leitos de dor. Que o Mestre Jesus possa amparar a todos. Vibremos por todos os lares, principalmente esses em desajustes, pedindo a bondade do nosso Criador e a bondade do seu Filho, o nosso Mestre, que adentre esses lares, com sua luz, possa levar a paz, a tranquilidade e o entendimento. Vibremos por todos os moradores de rua, que não têm um abrigo, que está no relento, que também possam ser amparados. Vibremos agora aqui, dedicando uma vibração especial para todos aqueles que necessitam, que o plano espiritual possa fazer o transporte das boas energias a esses que estão necessitando nesse momento. Uma vibração por todos os nossos lares, de amor, de paz, de tranquilidade. Estamos chegando, está findando o ano, que possa ter a mesa farta, mas principalmente que Jesus, que o nosso Mestre, esteja presente. Uma boa noite a todos e que a paz, a luz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações e em nossas mentes. Boa noite a todos e obrigado.